Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que visa fortalecer a assistência social durante o período de calamidade pública. O objetivo é remanejar R$ 1,5 bilhão para o setor enquanto durar a pandemia da Covid-19. E a autora da proposta é a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. Bem-vinda, deputada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo convite, Regina, a todos da TV Câmara. Deputada, esses recursos, eles são da ordem de R$ 1,5 bilhão. Eu queria que a senhora contasse para a gente de onde vão sair esses recursos, como é que vão ser distribuídos. Tá, ok. Bom, esse projeto que foi aprovado é para a gente poder resgatar o fundo de assistência, o dinheiro que está no Fundo Nacional da Assistência Social. Esse fundo teve um superávit no ano de 2019 de R$ 1,5 bilhão. O que significa isso? Estados, municípios e o Distrito Federal não utilizou toda a quantidade de recursos que tinha, alguns por emendas parlamentares, outros mesmo do SUAS, da LOAS. Então, assim, fica um dinheiro sempre no caixa, muitas vezes, principalmente das prefeituras, por não ter conseguido realizar projetos ou mesmo por burocracia. Então, nós aprovamos esse projeto na Câmara da mesma forma do Fundo da Saúde e eu propus esse do Fundo da Assistência, porque a gente precisa entender que a assistência social, em todos os momentos, ela é um braço fundamental, mas agora também no enfrentamento da Covid, ela tem que ser vista da mesma natureza em que a gente vê e que a gente olha a saúde. Ela é necessidade básica, as pessoas estão passando necessidade, muita gente perdendo seus empregos, perdendo seus entes queridos, precisando de assistência de todos os tipos e muitas prefeituras, governos estão sem recursos para poder colocar nesse enfrentamento. Então, a proposta, o projeto aprovado é para que durante essa pandemia, esses recursos que estavam parados no caixa de total de R$ 1,5 bilhão possam ser usados agora em programas sociais de todos os tipos, desde doação de cesta básica, pão e leite, como contratação de pessoas para estruturar CRAs e CREs, que são fundamentais, todos os tipos de auxílio para que estados, municípios e o Distrito Federal possam utilizá-los agora durante esse período de pandemia. Lembrando que ele não terá nenhum custo adicional aos cofres públicos, porque esse dinheiro já estava previsto, na verdade, ele já está no caixa. É um dinheiro a gente pode dizer assim, de sobra, né? É um superávit que ficou. Deputada, eu queria até que a senhora explicasse como é que vai ser distribuído esse recurso, já que a grande reclamação é que os projetos, não havia projetos aprovados, dificuldade, né, das prefeituras de aprovar os projetos, por isso esses recursos não eram distribuídos. Foi retirada alguma exigência para eles receberem esses recursos? Foram retiradas várias exigências, inclusive a meta, que existe uma meta pelo SUAS que tem que ser cumprida. Essas metas todas foram retiradas, né? A gente só precisa que esse dinheiro seja bem investido, mas foram retiradas todas as metas, permitir que durante o período de pandemia eles possam utilizar esses recursos para o enfrentamento, para o que for para o enfrentamento à pandemia, como esses exemplos que eu disse, de cesta básica, até de auxílio, infelizmente, mas até mesmo de auxílio funerário, né? Então, esses recursos podem ser remanejados. As prefeituras, os municípios, os estados e o Distrito Federal não precisam ter projetos como tinha anteriormente a necessidade, agora não precisam desses projetos, eles podem simplesmente pegar esse superávit. Vou dar um exemplo aqui do Distrito Federal, por exemplo. No superávit de 2019, ficou um restante de quase 23 milhões, de 22 milhões 900 e pouco. Esse recurso vai ser transferido imediatamente e ele pode ser utilizado em qualquer política pública de assistência social para este momento de pandemia, que também seja para o enfrentamento. Então, não vai precisar ter projetos anteriores, ele pode ser utilizado em projetos que já existam, remanejar, ou
para outras necessidades do enfrentamento à pandemia. Inclusive, foi também incluída uma emenda para que fosse atendida a população de rua. A senhora pode dar mais detalhes? Isso. A assistência social é responsável por esses moradores em situação de rua. A emenda do PSOL foi para a gente poder incluir que tenha prioridade também, porque muitas vezes a gente sabe que a população em situação de rua é a mais esquecida, né, nessa área, e quando faltam recursos, acabam ficando por último. Essa emenda que foi incluída é para também dar prioridade no atendimento da pessoa em situação de rua, porque é muito importante a gente olhar para a sociedade como um todo. A gente vive num país muito desigual, e que, infelizmente, no momento de pandemia e de crise que a gente está vivendo, essa desigualdade fica mais gritante, né? Mais pessoas passando necessidade, mais pessoas precisando de auxílio, mais pessoas precisando de recurso, de assistência, inclusive as pessoas em situação de rua, porque muitas delas vivem de doações do comércio local, vivem do resto de comida de restaurantes, e todos estão fechados, né? Os comércios fechados, então até essas pessoas que precisavam da economia aberta para sua sobrevivência, estão passando também um momento muito mais difícil do que já vivem, né? Que a situação que eles vivem é deprimente, deplorável. Hoje, então, passam mais dificuldades. Então, essa emenda foi muito bem aceita pela relatora, é muito importante que ela tenha sido incluída, mas a população como um todo. Eu tenho recebido diariamente pedido das pessoas desesperadas por uma cesta básica, porque estão passando fome, por todo tipo de assistência, de catadores de reciclado. Então, esse dinheiro, e a gente precisa lembrar, é R$ 1,5 bilhão que estavam perdidos, estavam simplesmente perdidos. Eles iam voltar para os cofres da União daqui a um tempo, e a gente está resgatando, trazendo de volta o dinheiro que era da assistência, mas que não conseguiu ser executado no ano de 2019, para que ele seja executado, para que ele seja utilizado agora, durante essa pandemia. Acho que é mais do que justo, é mais do que necessário, porque nós já estamos tendo problemas sociais muito graves, mas a hora que essa crise sanitária, né, a crise de saúde passar, esses problemas vão aumentar ainda mais, porque é muita gente desempregada, é muita gente na rua, é muita gente que perdeu ente, vai ter mais necessidade de assistência. E não tem condições desses recursos serem utilizados não só agora, durante o período da pandemia, mas se estender, já que esses problemas realmente são muito graves? Olha, no projeto a gente aprovou isso no período de até 120 dias, enquanto durar essa pandemia, mas eu acredito que as necessidades são tão urgentes e são tão graves que nem sobrará recursos para os estados, municípios e para o Distrito Federal a longo prazo, porque não é quando você distribui isso, cada um, não é uma distribuição igual. Aí eu volto a dizer, aquilo que ficou de superávit em cada estado, cada município e aqui no Distrito Federal. Então, o que ficou lá, o exemplo que eu dei aqui de quase 23 milhões, e cada estado, cada município tem o seu número, esse valor que ficou no caixa, que ficou remanescente do exercício até dezembro de 2019, é que poderá ser utilizado. Então, assim, ele não é um recurso que eu acho que vai durar muito tempo pelo tamanho da necessidade. O que a gente precisa é olhar para a assistência, voltar a dar importância à assistência em todos os momentos. Então, porque assim que essa crise passar, as necessidades vão aumentar. E eu já tinha feito esse pedido, tinha encaminhado um ofício como presidente da comissão especial que reanalisa o Bolsa Família, já tinha feito esse pedido aos ministros da Economia, da Assistência Social e da Casa Civil, para que tivesse um olhar atento e que incluísse nessa rubrica de Covid também a assistência social, porque ela já está sendo e será ainda mais demandada pós-pandemia. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar sensível, e eu tenho procurado muito sensibilizar os pares, e eu te digo que os deputados, em sua grande maioria, se não disser todos, têm preocupação com isso. A assistência social precisa ser vista de forma fundamental agora
e assim que a gente também sair dessa crise sanitária. Ela vai ser muito demandada e muito necessária para todos nós. Tá certo. Deputada, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade e fico também muito honrada de que a Câmara tenha aprovado um projeto tão importante quanto esse, que agora vai para o Senado. Tenho certeza que os senadores terão a mesma sensibilidade para, assim que aprovado, a gente poder ter esse projeto sancionado e esse dinheiro chegar efetivamente nas pessoas mais necessitadas nesse momento. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.